novamente para dar continuidade à nossa introdução e hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre a escrita expressiva. Qual a diferença dela para a escrita terapêutica, como você deve iniciar uma escrita expressiva. Vamos lá? A escrita expressiva é aquela escrita que tem apenas o objetivo de colocar os conteúdos internos, pensamentos, sentimentos, memórias, vivências, colocar tudo isso em palavras, com a finalidade de gerar transformação naquele indivíduo que está se expressando, que está escrevendo. Ou seja, é basicamente colocar aquilo que está dentro de você para fora. Aquilo que está contido, guardado, muitas vezes silenciado. A gente guarda muita coisa interna, né? A gente engole, a gente quer falar, mas engole, né? E tudo isso gera questões no nosso emocional. A escrita expressiva ela é considerada um recurso terapêutico, utilizado para acalmar angústias, aliviar o sofrimento e buscar bem-estar físico e emocional. O que aconteceu? Você lembra que alguns vídeos atrás eu compartilhei com você as pesquisas, experiências com pessoas, eles utilizaram a escrita expressiva. Foi através da escrita expressiva que eles descobriram os benefícios da escrita. Então, se tornou muito conhecida por isso. A escrita expressiva se tornou muito conhecida como alívio das tensões, alívio do estresse, também questões que envolvem o melhoramento do trauma, né? Que pessoas que sofreram grandes traumas. É claro que quando se trata de trauma, dependendo da pessoa, é muito interessante não escrever sobre, mas estar acompanhado com um psicólogo, um terapeuta e aí sim trazer a ferramenta da escrita. Porque quando se trata de trauma é algo muito delicado, precisa de um cuidado maior, ok? E é claro que aqui eu vou estar sempre pontuando a necessidade, se você sentir a necessidade de um suporte com um profissional, não hesite em buscar esse suporte, porque é muito importante. A técnica da escrita expressiva, ela envolve a pessoa naquilo que ela viveu. Não tem para onde correr. Se você vai escrever de forma expressiva, você vai escrever sobre você. Por mais que você esteja falando do outro, por mais que você esteja xingando o outro, culpabilizando o outro, isso fala dos seus sentimentos. É sempre assim, você se expressa através da escrita, você está falando sobre você, tem algo de você nessa escrita, não tem para onde correr, entendeu? Então a gente utiliza muito a escrita expressiva também numa forma de autoconhecimento. É interessante ver como você está se sentindo, como você reage àquilo, como você guardou uma situação por muito tempo, ou uma fala que não veio, que você, né, se conteve por muito tempo e como é que isso vai ser expresso, né? É interessante que a escrita expressiva é esse lugar onde você pode colocar aquilo que você tem dentro para fora. Ela é conhecida como amenizar e ajudar traumas psicológicos e melhorar no humor, aquilo que eu já falei anteriormente. Quando as pessoas escrevem sobre si mesmas, colocando sua experiência, seu sentimento, né, esse ato envolve o sentir, dá significado ao sentido, dá a pessoa a forma de identificar aquilo que está sentindo, aquilo que está vivendo, ou aquilo que viveu, dá oportunidade para que a pessoa seja ela mesma. Por mais que a escrita venha de uma forma muito confusa e pode vir no primeiro momento de uma forma muito confusa, mas dá lugar àquilo que você é, o que você sente, é libertador. Vou utilizar essa palavra, é libertador.
E por isso que escrever sobre aquilo que está sentindo é um mecanismo de enfrentamento do estresse, enfrentamento da ansiedade e promove benefícios físicos, mentais e emocionais também, como você já pôde ver nos vídeos anteriores. Então, quando a gente fala de uma escrita expressiva, ela é terapêutica, justamente porque fala do interno para o externo. Mas nem toda escrita terapêutica ela é expressiva. Vou colocar aqui o exemplo para você de escrever listas. Muitas vezes escrever listas pode ser terapêutico, pode ajudar a organizar o pensamento, organizar a mente, diminuir também a ansiedade. Porém, escrever listas não é expressivo, você não vai colocar o que está dentro para fora. Muitas vezes não é tão expressivo assim, né? Pode tentar ser, mas na minha concepção, no meu ponto de vista, escrever listas não é tão expressivo assim. Você vai colocar na listas, mas muitas vezes é terapêutico. Outro exemplo, escrever poemas. Escrever poemas exige uma técnica, exige rima, exige um compasso, né, rítmico, que a poesia precisa. E muitas vezes isso dificulta a expressividade, assim como sai, né? Então, muitas vezes escrever poemas terapêuticos não são expressivos, mas são terapêuticos, entende? Outro exemplo também é cartas. Nem toda vida a gente vai escrever carta da forma como vem, né? A gente tem uma intenção, sabe para quem está se inscrevendo. Então, a escrita de carta, ela pode ser até expressiva, mas na maioria das vezes não é. Porque essa escrita que exige uma técnica, tem algumas regras por trás, dificulta a expressividade muitas vezes, né? Então, mas são técnicas de escritas terapêuticas, só não são expressivas. Então, recapitulando, a escrita expressiva, toda escrita expressiva é terapêutica, mas nem toda escrita terapêutica é expressiva, tá? E o que é importante você saber ou você ter antes de escrever de forma expressiva? Existem algumas questões que envolvem a escrita expressiva e pode bloquear a escrita expressiva, por isso que você precisa estar ciente delas. A primeira é você saber, você ter minimamente uma certeza de que aquilo que você escreveu não será lido por ninguém, a não ser que você queira e escolha mostrar para alguém. Porque muitas vezes, se você tiver receio de que alguém veja o que você escreveu, você não vai escrever. Isso vai bloquear o fluxo da sua expressividade. Por isso que muitas vezes é melhor que você escreva e não mostre para ninguém e tenha certeza que ninguém vai ver. E muitas pessoas que não confiam em alguns familiares, parentes, né, acabam escrevendo e queimam e rasgam e jogam fora, né, para que a pessoa não veja, mas a escrita estava ali e estava sendo colocada, estava sendo expressa, né? Outra coisa muito importante é não se preocupar com erros gramaticais, pontuação, regras da escrita. Muitas pessoas se preocupam, escrevi errado, eu não sei como pontuar, eu não sei como escrever essa palavra, querem escrever bonito e acabam também bloqueando o fluxo da expressividade. A escrita expressiva, muitas vezes, é como se fosse deixar fluir, é uma água que vem, que precisa ter o seu caminho, o seu ritmo, a sua forma. Não é sobre técnica, é sobre expressão, tá? Então, se você tem questões com relação à sua infância, questões escolares, né, preste muita atenção que você com certeza vai ter bloqueios na escrita expressiva. Por isso, fique ciente de que a escrita expressiva não precisa de preocupação com gramática, ok? Outra coisa que você precisa estar ciente é na hora do julgamento. Quando você escreve, não ficou bonito, não ficou legal, é errado escrever sobre isso, é errado sentir isso,
O julgamento atrapalha o fluxo da expressividade, por isso você tem que estar sempre barrando. Se perceber julgamentos na hora que você estiver escrevendo, precisa sempre parar de se julgar. Senão a escrita não vai ter o fluxo, né? Não vai fluir da forma como deveria. E por último, é você escrever aquilo que vier na mente e no seu coração. É aquilo que vier da forma como vier. Sem julgar, sem preocupação com gramática e sem o medo de que alguém veja aquilo que você escreveu. Ok? Basicamente é assim, você vai ter a oportunidade de praticar a escrita expressiva nos nossos exercícios, nos próximos blocos aqui do clube. Não se preocupe que eu vou te dar passo a passo, vou estar direcionando você na sua escrita. E eu vou deixar aqui novamente a observação de que dependendo do que você for escrever, do conteúdo que você está escrevendo, é importante buscar um suporte terapêutico, um suporte de um profissional para estar junto com você, investigando, lidando com o conteúdo, né, com o que emergiu a partir do que você escreveu. Okay? Quando se trata de escrita expressiva, é muito interessante compartilhar com o seu terapeuta, com o seu psicólogo. Se você não tiver terapeuta e nem psicólogo, pode vir a necessidade de ter, porque ajuda muito, complementa a prática da escrita. Uma coisa não exclui a outra. Não é porque você está com a prática da escrita que você vai abandonar seu psicólogo, seu terapeuta. Não é porque você está com seu terapeuta que você não vai também buscar outras ferramentas interessantes. Você pode sim juntar os dois se complementam muito bem. Ok? Então, pessoal, essa foi um pouco do que eu aprendi, do que eu pratico na escrita expressiva. E no nosso próximo vídeo eu vou te dar um passo a passo que você precisa saber antes de começar a escrever. É dicas, é uma sugestão minha para que a gente faça tudo direitinho aqui no Clube Expressivas e seja de fato benéfico para você. Então, eu te vejo no próximo vídeo.